Olá, uma boa tarde a todos. É com enorme satisfação que a Câmara Municipal de Taubaté dá início nesta tarde do dia 18 de setembro de 2024 à solenidade comemorativa ao Dia da Bíblia. Para conduzir os trabalhos desta tarde, nós convidamos o excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva, que também é orador oficial desta cerimônia. Convidaremos neste momento para que componham a mesa os oradores especialmente convidados pelas confissões religiosas do município de Taubaté, que tem a Bíblia Sagrada como livro sagrado. Convidamos então para que componha a mesa o pastor Ismael Tavares de Oliveira, orador especialmente convidado representando a comunidade evangélica. Orador especialmente convidado representando a comunidade espírita, nós convidamos neste momento para que componha a mesa o senhor Luiz Gustavo Fonseca Mulato. Para compor a mesa, também nós convidamos o orador especialmente convidado, representando a comunidade católica de Taubaté, o cônego José Luciano Matos Santana. Composta a mesa, nós aproveitamos aqui para agradecer a presença da presidente da União Social Espírita, a USE Intermunicipal de Taubaté, a senhora Natália Mércia, que preside a instituição. Agradecemos também a todos que estão acompanhando esta solenidade aqui, presencialmente, no plenário da Câmara Municipal de Taubaté, e a você que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara Taubaté, canal 4.2, sinal aberto para Taubaté e imediações. Convidamos a todos, então, para que possam se acomodarem em seus lugares, para que nós possamos dar início à abertura oficial nas palavras do excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva. Boa tarde a todos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do Decreto Legislativo número 311 de 2009, promove a presente solenidade em comemoração ao Dia da Bíblia, que terá como tema a passagem de Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Neste momento, convidaremos a todos para que, respeitosamente, possamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro, seguido pelo hino de Taubaté.
Taubaté, das bandeiras que ousaram desbravarem das selvas com glória. Taubaté, cujos filhos não param, sempre em marcha nas asas da história. Taubaté, das nações do erradio, epopeia por rios e lavas, palpitando a fazer geografia e plantando fronteiras nos mapas. A lugar de vão ansiar, beijam todos os sinos, desde longa distância, mais altos destinos. Quando outrora o café soberano, todo em ouro, palmitas floria, alto nível o canto albatiano, de riqueza seu canto atingia. E qual é o poder e encantosa, decantada na época em alto, que a cidade chegou poderosa a se honrar com a própria São Paulo. A lugar de vão ansiar, beijam todos os sinos, desde longa distância, mais altos destinos. Longe rica em mistérios esplendor, ostentar na moderna cidade, desde o ensino, talvor e labor, que és inteira uma só faculdade, mas sem ti o progresso se espalma, em governo se eleva zelil. És a mesma cidade tão alva, que nasceu no alvorar do Brasil. A lugar de vão ansiar, beijam todos os sinos, desde longa distância, mais altos destinos. Queiram todos se acomodar em seus lugares, para que na sequência nós possamos então acompanhar as palavras do excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva, na qualidade de orador oficial do Legislativo taubatiano, que virá a esta tribuna para tecer as suas considerações sobre o tema proposto para a solenidade desta tarde. Muito boa tarde a todos presentes, boa tarde à população que nos acompanha pela TV Câmara, autoridades eclesiásticas representadas nessa tarde, a convidados aqui. Estou vendo a minha amiga Valéria aqui na galeria com o seu filho, isso muito nos alegra. Dizer também da minha alegria de mais um ano poder estar sendo aqui o orador representando o Legislativo taubatiano, numa data tão pertinente, num momento tão marcante, tão importante para a nossa cidade, para todas as pessoas, por que não dizer para a cidade de Taubaté. Nós estamos hoje comemorando o Dia da Bíblia, um tema proposto muito importante para que a população possa acompanhar, que pedi para a mídia colocar ali o tema, para que eles possam saber do que estamos falando. Eu me sinto honrado de ser escolhido mais um ano aqui na Câmara para poder estar falando de um tema tão maravilhoso. É a essência, é o que nos dá movimento, é a palavra, é o verbo, é o que nos dá a direção para seguir em frente. Está aí para vocês acompanhar. Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Esse tema foi escolhido e nós iremos explanar um pouco aqui sobre ele. E falar da Bíblia é algo magnífico. Falar da Bíblia é ouvir a voz de Deus, porque a palavra é a palavra de Deus. A palavra
é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, é sobre esse verbo que queremos falar aqui hoje, sobre a palavra de Deus. E falando da palavra de Deus, a Bíblia, ela tem toda a sua extensão, 365 vezes a palavra não temas. Então, para hoje, já temos um não temas. Então, você que me acompanha, não temas, porque Deus, Ele está no controle de tudo. Então, queria dar essa introdução dizendo a importância que é a Bíblia para todos nós que estamos aqui, para você que está nos acompanhando agora pela TV Câmara. Nós estamos hoje, nessa data, falando sobre o dia da Bíblia, a importância que para mim é o livro dos livros. A gente costuma dizer, naquilo que a gente, que a Bíblia que ela é fechada é um livro, mas ela aberta é a boca de Deus falando aos nossos corações. Então vou falar um pouco sobre esse tema maravilhoso, que está em Romanos, e desejar a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje nos reunimos para meditar sobre uma verdade profunda e abrangente que está contida nesse livro. Romanos, Paulo, autor desse livro, inspirado pelo Espírito Santo, traz uma visão muito ampla da importância de reconhecer o Criador. Esse versículo, ele se completa nessa visão que a gente tem de Romanos 11:36. Essa passagem nos lembra que tudo o que existe vem de Deus, acontece por meio de sua vontade soberana e tem como objetivo final a sua glória. A inspiração do apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, resume de forma brilhante a grandeza e a centralidade de Deus em todas as coisas. Isso fica muito claro para a gente aqui. A luz da palavra, ela traz para a gente esse esclarecimento que tudo está em torno do Criador. Então, tudo é para Ele, é por Ele. E primeiramente, entendamos o que significa que dele são todas as coisas. Isso nos mostra que Deus é a origem de tudo. Não existe sem que Ele tenha criado. Desde o universo vasto e infinito até o menor dos seres vivos, tudo foi feito por suas mãos. Eu queria, acabei de colocar para mim meditar juntamente com vocês, os presentes aqui, você que está acompanhando pela TV, João capítulo 1, verso 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas que foram feitas por Ele, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E quando reconhecemos Deus como Criador, somos chamados a adorar e a reverenciar a sua majestade. A criação ao nosso redor é um reflexo da sua glória, uma manifestação visível do seu poder e sabedoria. Em segundo lugar, a frase, por Ele são todas as coisas, nos lembra que Deus não é apenas o Criador, mas também o sustentador de todas as coisas. Ele mantém o universo funcionando, governa sobre tudo e está ativamente envolvido em suas obras. A nossa vida, nossa saúde, nossa capacidade de amar e servir uns aos outros, tudo é sustentado pela graça de Deus. Medite comigo agora em Isaías 40, 22 e 23. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisas vãs os juízes da terra. E finalmente a declaração, para Ele são todas as coisas, revela o propósito final de tudo o que existe: glorificar a Deus. Todo o universo, cada evento da história, cada detalhe de nossas vidas tem como objetivo final exaltar o nome do Senhor. Nossa existência, nossos dons e talentos,
tudo deve ser oferecido em louvor ao nosso Criador. Paulo nos chama a viver de maneira que nossa vida seja um reflexo da glória de Deus, buscando em todas as coisas honrá-lo e exaltá-lo acima de tudo. E vamos meditar em Salmo 19, 1 e 2, 6, 7 e 8 os versículos. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. A sua saída é desde a extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Glória a Deus por isso. É dessa palavra, é reconhecer que a própria natureza nos faz entender que tudo é dele, por ele, para ele. Todas as coisas. E partindo aqui para que eu possa concluir a minha participação, essa passagem de Romanos 11, 36 é um lembrete poderoso de que tudo o que somos e tudo o que existe está centralizado em Deus. Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim, o alfa e o ômega. Que possamos viver com essa verdade gravada em nossos corações, buscando glorificar a Deus em todas as áreas de nossa vida. Que a nossa existência seja um testemunho vivo da sua glória eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite a viver para a sua glória, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu acredito que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu tenho certeza que você que nos acompanha pela TV Câmara, que você possa, através de tudo aquilo que ainda vai ser falado, que já foi falado, que nós estamos falando da palavra de Deus, que você possa sentir acolhido, que você possa sentir abraçado por essa palavra viva, por essa palavra poderosa que pode transformar a sua vida. Muito obrigado, boa tarde a todos. Neste momento, para ocupar essa tribuna, nós convidaremos o orador especialmente convidado, representando a comunidade católica de Taubaté, o cônego José Luciano Matos Santana, para discorrer sobre a visão da Igreja Católica sobre o tema proposto para hoje. Antes, porém, vamos aproveitar aqui a oportunidade para registrar a presença da primeira secretária da Câmara Municipal de Taubaté, excelentíssima senhora vereadora Elisa, representa Taubaté. Permissão cerimonial, queria também destacar a presença do pastor Marcelo Aguiar, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, está conosco. Se quiser adentrar também, fica à vontade com a gente aqui, ó. Fica à vontade, a casa é nossa. Que Deus abençoe, obrigado. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar as autoridades que compõem a mesa, o excelentíssimo vereador Gessé Silva, o pastor Ismael Tavares de Oliveira, já conversamos antes dessa solenidade, também o irmão Luiz Gustavo Fonseca Mulato, também já conversamos antes deste momento comemorativo, senhoras e senhores, e todos aqueles que acompanham pela TV Câmara. A Bíblia é a palavra de Deus, palavra que transforma a nossa vida, a nossa maneira de pensar, de julgar e de agir. Deus é um Deus comunicador. Ele se comunica, não é distante de nós. E vejo que este momento que esta Casa de Leis promove, esta comemoração do Dia da Bíblia, é um momento de vivermos a unidade que a Bíblia provoca. Nosso Deus é comunidade perfeita de amor. Pai, Filho e Espírito Santo, unidade na diversidade. Estamos aqui como irmãos. Parabéns por esta casa favorecer este encontro, não é? Então, o encontro da comunidade
católica, a comunidade evangélica, a comunidade espírita. É um momento de fraternidade. E nosso Deus ensina a sermos fraternos. Somos todos irmãos e irmãs. A Bíblia, como palavra de Deus, é revelação de Deus. Deus mostra quem Ele é e qual é a sua proposta para a humanidade. Deus se revela. Tem uma música do padre Zezinho que diz assim: Shekinah, Emanuel, Deus desceu do céu, se revelou, se manifestou. Por isso, quem quer conhecer a Deus, deve conhecer Jesus Cristo. A palavra que se fez gente, carne. Deus que vem ser próximo de nós, caminhar conosco. E toda a Bíblia, ela toda é revelação de Deus, da vontade, do projeto de Deus. Toda a Escritura Divina é um único livro. Este livro único é Cristo. Já que toda a Escritura Divina fala de Cristo, da preparação para a sua chegada, Antigo Testamento, e toda a Escritura Divina se cumpre em Cristo, no Novo Testamento. Cristo é a chave de leitura para a Bíblia. Quer compreender as Sagradas Escrituras? Conheça a Cristo. E porque Ele veio. As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus, por serem inspiradas. São verdadeiramente palavra de Deus. Deus é o autor das Sagradas Escrituras, ao inspirar seus autores humanos. Mas a palavra de Deus, ela ali tem palavra humana, não é verdade? Quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra tanta coisa humana. Temos até novela na Bíblia. Temos poesia na Bíblia. Expressões humanas. Porque Deus inspira, mas os homens são os autores. Deus age neles por meio deles. Fornece assim a garantia de que seus escritos ensinem sem erro a verdade salvífica. Amemos a Deus. Por isso, amemos a Bíblia como palavra de Deus. Como é bom se comunicar. Como é bom ouvir. Como é bom falar, partilhar. Deus se comunica. O versículo escolhido de Romanos capítulo 11, versículo 36, é um hino de louvor a este Deus maravilhoso. É um hino de louvor ao amor infinito. Como diz São João, Deus é amor. E quem ama, conhece a Deus. Por isso, glorificar a Deus é amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência, com toda a alma, toda a pessoa toda. Deus, em seu mistério de amor, e apesar de todos os pecados nossos, continua a planejar e a nos dar o caminho, a Bíblia, para levar a todos a salvação. Diante deste modo de agir do Senhor, cheio de misericórdia e bondade, o homem só pode elevar um hino de louvor ao amor infinito, que o apóstolo Paulo faz nesta passagem, no versículo, capítulo 11, versículo 33 ao 36, ao 35, melhor dizendo. No versículo 36, que foi o escolhido para o tema desta sessão comemorativa, aqui temos uma doxologia cristã. O que é uma doxologia cristã? A palavra doxologia vem do grego. Dox significa glória, honra. E logia, palavra. Palavra de glória. São Paulo dirige uma palavra de glória, de glorificação a Deus. Tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória eternamente.
é um hino de louvor e de glória. Vivemos uma sociedade marcada não pela glória, mas pela desfiguração, não é verdade? Devido às competições, o consumismo exagerado, o individualismo, o ateísmo. A sociedade vai se desfigurando, se distanciando da glória de Deus. Na patrística, tem um grande homem da história da igreja que diz assim, Santo Irineu: a glória de Deus é o homem vivo. O homem desfigurado, distante da Bíblia, é um homem longe da glória. Como cantar o hino de glória se muitas vezes não valorizamos a palavra revelada? Amar a palavra, compreender, viver a palavra de Deus é promover a dignidade humana, é promover o homem, a mulher, o ser humano. A glória de Deus é o ser humano cheio de vida, de valores, de dignidade, o ser humano ser respeitado. E esta casa aqui pode garantir muito esta dignidade do ser humano. Viver a palavra de Deus, glorificar a Deus, é promover o bem comum, é promover a fraternidade, o respeito e a unidade, como estamos celebrando neste momento. Então, doxologia cristã é este versículo, para a glorificação de Deus. A doxologia na Bíblia são frases que têm a principal finalidade glorificar a Deus. Portanto, podemos recordar algumas passagens. Romanos, também no capítulo 8, versículo 6. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. São doxologias. Nas nossas celebrações também temos momentos que proclamamos tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Sejamos glória de Deus. Deus nos criou para amá-lo, reverenciá-lo, servi-lo, glorificá-lo. Conhecendo a Bíblia, vamos descobrir tudo isto e vamos verdadeiramente glorificar a Deus. É a esperança de um mundo novo, de uma sociedade transformada. Comuniquemos a Bíblia, comuniquemos Deus que fala e não desiste de nós. Amém. Muito obrigado ao cônego José Luciano Matos Santana. Neste momento, representando a comunidade espírita, concedemos a palavra ao orador especialmente convidado, Luiz Gustavo Fonseca Mulato. Está dando tempo, tranquilo. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que nós estamos aqui representando a USA Intermunicipal de Taubaté e numa celebração tão importante deste livro, que mais que uma obra humana é a comunicação divina para conduzir os homens na sua jornada pelo mundo. Que bom que nós estamos aqui conectados e já nessa conversa inicial, antes desse momento aqui da fala, a gente já vai se entrosando com os companheiros de fé, não simplesmente de religião A, B ou C, mas de fé no Cristo, de fé nesse propósito que essa obra nos ensina, que essa comunicação divina traz a todos nós, para que nós possamos colocar sentido na nossa passagem pelo mundo. Então, mediante isso e esse versículo tirado da carta de Paulo aos Romanos,
onde o apóstolo falava naquele momento ao povo de Roma, mas uma mensagem que eclode pelos séculos e é para toda a humanidade. Ele está nos falando de relacionamento com Deus, da importância de nós nos relacionarmos com Deus, superando quaisquer barreiras, quaisquer diferenças de crenças, enfim, de todas essas realidades que o tempo atual apresenta, os desafios da sociedade, as questões morais, as questões tecnológicas que ora aproximam e ora nos afastam, nos conflituam, mas nós precisamos colocar significado, e o significado se encontra nessa vivência espiritual, nessa busca de encontro pelo Deus que habita em nós, que é o Pai, que é o Criador, que é aquele que na obra cadecista, na obra básica, o Livro dos Espíritos, a primeira questão lá é colocada: o que é Deus? E nos é respondido: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, esse Deus que nós pouco ainda conseguimos compreender, mas que precisamos arduamente buscar sentir, nos deixar envolver, ele é a sabedoria que conduz os nossos propósitos. É o que vai reger a nossa caminhada pela terra e é o que vai ser a causa de todo o bem, de todo o bem construído para o qual nós estamos aqui. Estamos no mundo por uma razão maior. Estamos vindo nesse tempo, às vezes, tão rápido, para deixar uma mensagem, para ajudar, para deixar um legado. E ainda nessa obra, o Livro dos Espíritos, também na questão 621, é colocado onde está escrita a lei de Deus, e é respondido pelos Espíritos: na consciência. Então, precisamos de toda a fonte de informação divina que chega até todos nós, para nós nos reconectarmos. Mas isso tudo, a importância disso é para que isso, como a água, possa adentrar o solo da nossa alma e fazer com que essas sementes depositadas pelo Criador possam florescer. E nós possamos verdadeiramente agir de maneira cristã. Sermos humanos, não apenas da espécie, mas da atitude, da ação. Então, esse versículo, nós gostaríamos muito de enfatizar isso. É importante, sobretudo num mundo com tantos desafios, numa sociedade que está cada vez mais valorizando o momento, valorizando a materialidade, valorizando questões passageiras e ilusórias, que nós possamos construir e levar uma fala de fé, uma fala de busca, de encontro com esse Deus Pai. A gente quer citar aqui um texto da obra de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, livro Consolador, uma questão onde ele nos inspira na construção desse entendimento de fé, onde ele vai nos dizer a diferença entre crença e iluminação. Ele vai nos colocar que todos creem em algo, mesmo aqueles materialistas que descreem de qualquer questão que transcenda. Mas se iluminar é se entregar, é vivenciar. Então, esse processo de amor a Deus, de viver dele, por ele, para ele, essa entrega que tem que nascer no nosso íntimo, é esse processo de busca de iluminação. Entender em que nós precisamos crer, buscar os propósitos que vão realmente construir a nossa caminhada pelo mundo, em todas as possibilidades que o mundo nos oferece. Por exemplo, como foi citado pelo nosso companheiro católico, uma casa como essa das leis, que vai reger possibilidades, caminhos para a população de uma cidade. Como é importante o estudo da obra da Bíblia, como é importante entender o que podemos construir para o bem, mas também o que podemos estruturar no mal, quando nós temos oportunidades. E sem essa formação, sem essa busca, esse relacionamento espiritual com Deus, dificilmente nós vamos conseguir nos iluminar. Nós vamos crer muitas vezes em caminhos que vão trazer muito mais dores e sofrimentos que quaisquer outras questões.
construindo essa fé há de nos guiar todos nós nos caminhos que sejam, com todas as diferenças, com todas as divergências das emoções humanas, mas onde o respeito vai prevalecer e aonde o bem vai se estruturar, porque nós, com humanidade, com misericórdia, com amor ensinado pelo Cristo, ensinado e registrado nas passagens da Bíblia, nós vamos conseguir nos educar uns aos outros, aprender a construir o melhor em todos nós. Então, que essa fé se estruture, que esse dia, que a celebração dessa obra humana e divina represente essa construção de um Deus existindo dentro de nós, regendo as nossas ações e atitudes, na construção dessa fé que, citando rapidamente mais uma colocação do Espírito Emmanuel, vai nos falar sobre a fé como a força que nasce com a própria alma, a certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Essa fé palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, e todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Se nós começarmos a construir esse entendimento, que as nossas ações do cotidiano, não só das questões emocionais da família, dos grupos menores, mais queridos, mas das relações todas nossas que nos fazem uma sociedade humana, se elas começarem a ser regidas por essa força poderosa, com a ética, com a justiça, com a verdade ensinada pelo Cristo, nós vamos transformar realmente o mundo, nós vamos construir questões que hoje são tão complexas numa realidade melhor. Finalizando, buscando respeitar o tempo, desculpem se a gente extrapolar um pouquinho, mas a gente só quer colocar uma reflexão. Nós tivemos as Olimpíadas agora há pouco tempo e há uma reflexão grega que inspirou a maratona de 42 quilômetros que nós vimos acontecer, que tem a ver com as guerras que ocorriam entre os gregos e os persas, as inúmeras que houveram, e uma dessas batalhas, a chamada Batalha de Maratona, era uma batalha que os gregos julgavam queriam perder, porque eles estavam num número muito menor do que o exército persa. Então eles combinam com os que ficaram na cidade de Atenas, que se após 3 dias nenhuma notícia houvesse de vencerem aquela batalha, que eles tirassem da cidade os símbolos sagrados para que eles não fossem profanados e que a população fugisse e queimasse a cidade para ela não ser profanada pelos persas. E milagrosamente, embora em número menor, o exército grego vence. Mais ou menos no final do 3º dia, e a preocupação era avisar aos que ficaram na cidade para que eles não cumprissem o combinado. E eles mandam um velocista, por isso a maratona ser 42 quilômetros, eles mandam um atleta que pudesse correr de volta à cidade, que ficava a 42 quilômetros do local onde a batalha ocorria, para que ele pudesse levar a informação da vitória. E ele coloca naquele percurso, naquela trajetória, toda a sua força, a sua capacidade e energia, a ponto de conseguir chegar a tempo, e sua palavra final é: vencemos, e ele tomba morto, por todo o excesso de esforço. Nós trazemos isso aqui porque todos nós estamos, sim, percorrendo um longo percurso de aprendizado, de transformação, de busca de iluminação, através desse Deus Pai, desse Cristo irmão que nos mostra os caminhos. E todos nós, nas nossas vidas, no nosso percurso, estamos nessa luta, para que no momento final, onde vamos deixar, pelo menos fisicamente, esse mundo, para começar uma etapa espiritual de retorno a essa essência que nos criou, que nós possamos, então, poder dizer que vencemos, poder ter cumprido de acordo com o aprendizado cristão, com toda a bagagem de ensinamentos que nós encontramos na Bíblia, nas obras
que nos permitem conhecer a Jesus, a força para que possamos cumprir a nossa jornada. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Dando continuidade à solenidade, antes de chamar o próximo orador, queria mandar um abraço para Dano Teodoro e o Nego, que estão ali no São Gonçalo, prestigiando essa importante solenidade, estão atentos lá, estão elogiando muito as palavras aqui. Um abraço a vocês. Representando a comunidade evangélica, concedemos a palavra ao orador especialmente convidado, Luiz Carlos de Araújo Filho. Cerimonial, ocorreu um pequeno problema aqui. Um probleminha acontece mesmo, né? O cerimonial, ele digitou uma letra errada aqui, só uma letra, mas o nome é Ismael Tavares Filho. Ismael, irmão, tá com a oportunidade. Assim, o cerimonial derrubou o presidente da sessão, né? Mas acontece. O senhor nos perdoe, tá? Quero agradecer a oportunidade, é uma honra estar falando com todos aqui. Eu quero agradecer aos prezados vereadores, né? O vereador que está como orador desta casa, também o padre José e também o Luciano, representando os espíritas, a comunidade espírita, e o José Antônio também representando os católicos, né? Estamos aqui com muita alegria representando os evangélicos, o Conselho de Pastores, e hoje é um dia maravilhoso, porque é um dia que se coloca para lembrar, para festejar e para estar colocando a palavra de Deus como evidência. O tema escolhido foi um tema maravilhoso, que fala sobre a profunda sabedoria da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a bússola, né? Ela é a bússola que nos guia ao lugar certo. Ela também pode ser comparada com um mapa que nos leva e nos direciona. A palavra de Deus, ela é o manual, né? Assim como todos os carros, os aparelhos, tudo que é construído pelo ser humano tem um manual de explicação. Eu creio e acredito que a Bíblia, a palavra de Deus, é o manual do ser humano, escrita por homens, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pelo qual deixou registrado para nós e o qual nos guia, não só o ser humano, mas toda a sociedade e toda a lei que está em volta do mundo todo, obedecida pelo ser humano como base da sociedade, certamente foi inspirada pela palavra de Deus. É com grande alegria e gratidão que me encontro hoje nesta casa legislativa para celebrar o dia da Bíblia, a palavra de Deus, fonte inesgotável de sabedoria. É uma inspiração e continua a guiar e transformar a vida ao longo dos séculos. O versículo aqui escolhido foi um versículo maravilhoso que está em Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, e a ele pôs a glória para todos sempre. Amém. Paulo aos Romanos, escrevendo à igreja de Roma, deixando uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo para o seu povo, para aquele povo de Roma, pelo qual ele dizendo que o povo de Deus ainda restava os remanescentes, que Deus sempre preserva os remanescentes dele na terra. E esse verso nos revela que Deus é a origem de tudo. Tudo começa em Deus e certamente tudo terminará nele também, porque é ele que nos ensina, ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, aquelas que foram reveladas e aquelas que ainda não foram reveladas para o ser humano.
Deus é o propósito de tudo. Tudo que existe tem um propósito divino. A vida humana, em particular, é um presente precioso, um chamado para glorificar a Deus. Então, neste momento, é um momento que eu fico assim, lisonjeado de estar participando e sabendo que Deus é o destino de tudo. Todas as vezes que a gente precisa de uma palavra profética, de uma palavra amiga, de uma palavra direcionada, se nós abrirmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, certamente ela não voltará vazia, ela fará o que lhe apraz. Se a gente ler Isaías 41:10, a gente vai poder entender o que foi já dito aqui, que Deus diz assim através do profeta Isaías, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Somente esse versículo seria uma base para todos os dias da nossa vida, mas a palavra de Deus ela é recheada e tem inúmeras palavras para acalentar o nosso coração. Também a palavra de Deus ela acalenta, mas ela também exorta o ser humano. A palavra de Deus ela nos conserta, ela nos direciona, ela nos mostra o que é bom e também o que não é agradável a se fazer, Principalmente Jesus falou sobre o amor. O Jesus diz assim que a gente deve amar a nós primeiro. E quando a gente começa a amar nós primeiro, nós temos condições de amar o nosso próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando o ser humano não consegue amar a si mesmo, ele não consegue transferir esse amor para o seu próximo. Porque a gente só pode dar o que a gente tem. Se a gente não tem, a gente não consegue transmitir. E hoje é um dia importante em que se comemora o dia da Bíblia, em que se coloca em pauta esse momento tão maravilhoso, esse livro tão glorioso, esse livro mais lido no mundo, mais editado no mundo, um livro que ninguém enjoa de ler, A gente lê um livro, a gente leu 2, 3 vezes, já guarda, não quer ler mais, passa para outra pessoa. Mas esse livro, para quem entende, para quem compreende, para quem tem fé, ele pode ler todos os dias, o ano todo. Por isso que é um livro com fontes inesgotáveis, Você pode usar dessa palavra todos os dias que vai te direcionar. Deixando aqui, a Bíblia não é apenas um livro religioso, mas é um guia para a vida. Seus princípios são as bases de uma sociedade justa, compassiva e próspera. Ao aplicarmos os ensinamentos bíblicos em nossas vidas pessoais e profissionais, contribuímos para um mundo melhor. A Bíblia e a política. A política, como qualquer outra área da vida, precisa ser guiada por princípios éticos e morais. A Bíblia nos oferece uma bússola para navegarmos pelo desafio da vida pública, incentivando-nos a buscar o bem comum e a justiça e a paz. E assim eu concluo dizendo que esse dia da Bíblia nos inspire a aprofundarmos no nosso conhecimento da palavra de Deus e a aplicá-la em nossa vida, que possamos ser instrumento de transformação em nossa comunidade, levando a esperança e conforto a todos aqueles que sofrem. Agradeço a oportunidade de me dirigir a esta casa legislativa e rogo a Deus que abençoe todos nós. Amém. Deus abençoe. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos nossos sinceros agradecimentos aos componentes da mesa, membros da comunidade religiosa e oradores convidados para esta cerimônia. A todos presentes, aos telespectadores da TV Câmara,
Taubaté e internautas que acompanham ao vivo essa solenidade. Aos senhores vereadores presentes, a todos, enfim, um muito obrigado do Poder Legislativo taubatiano. Obrigado a vocês que vieram, a gente fica muito feliz. Mais um ano, a gente tem que manter viva essa chama, é a palavra de Deus, como foi citada por todos aqui. Nós nos sentimos honrados em recebê-los, né? Aos convidados, ao pastor Marcelo Aguiar, que nessa oportunidade representa o pastor Silas Malafaia aqui na cidade. Nosso muito obrigado a todos vocês, tá bom? Declaramos errada essa solenidade. Uma boa tarde.